Uou, estamos lá de volta, galera, e agora a aula é sobre fungo. Isso mesmo, reino fungi. Temos aqui a representação, uma foto linda, olha que coisa mais linda que são esses organismos. Organismos que antigamente eram estudados junto com as plantas dentro do reino vegetal. Uau, mas fungo não é planta? Não, fungo é um fungo, é óbvio, sim. Mas por que os fungos não são mais estudados, portanto, dentro do reino vegetal? Porque eles são heterótrofos, eles não fazem fotossíntese, simples assim, tá bom? Temos os principais representantes que acredito que os senhores conheçam: cogumelos, leveduras, bolores e o mofozinho, aquele que deve estar sendo criado na sua axila, porque você não toma banho faz tempo. Cuidado, hein? Ficar em casa não é para lavar só a mão não, tá? É para lavar o corpo todo. Muito bem, vamos ver o que nós temos de características gerais desses organismos de extrema importância para o meio ambiente. Eles são macroscópicos e microscópicos. É ao mesmo tempo? Claro que não ao mesmo tempo. Existem representantes microscópicos e existem representantes macroscópicos dos fungos. Lembrando que a diferença entre microscópico e macroscópico é se eu consigo ou não ver a olho nu, se eu enxergo macro. Se eu preciso de um equipamento microscópico, sinal que ele é microscópico. Temos representantes pluricelulares e temos representantes unicelulares dos fungos, tá? E todos eles, sem exceção nenhuma, são organismos heterotróficos. Não fazem fotossíntese, eles precisam obter alimento no meio onde ele está. Por isso que o fungo não cresce em qualquer lugar. Temos que pensar já. Se ele é heterótrofo, no mínimo onde ele cresce tem que ter o quê? Matéria orgânica, que é a comidinha que ele vai aproveitar para o seu metabolismo, tá certo? Então, característica geral de fungo. Característica geral. Primeira, célula com parede celular de quitina. Quitina é um carboidrato. Quitina é um carboidrato. Não confunda com queratina. Queratina é uma proteína. Quitina é o mesmo carboidrato que está presente no exoesqueleto dos artrópodes. Quando você mata um inseto, por exemplo, e você escuta aquele crequezinho, é o exoesqueleto dele quebrando, de quitina. Se você é um pouco mais chique e quando vai comer camarão, sabe que o camarão ele pode ser comido com ou sem casquinha, exoesqueleto de quitina. E a parede celular dos fungos também tem quitina, que vai oferecer uma importância absurda em função do modo de vida que esse organismo tem. Já menciono qual é a importância disso. Digestão extracorpórea. Muito bem, ou seja, o processo digestivo do fungo acontece fora do corpo dele. Então vamos entender. Ele possui ou ele fabrica umas enzimas digestivas, como qualquer organismo heterótrofo. Só que ao invés de ele absorver o alimento e fazer a digestão dentro da sua estrutura corporal, ele lança as enzimas para o meio onde ele está, ocorre a digestão desse alimento e ele absorve o resultado disso. Olha lá a importância que a parede celular de quitina tem. Então vamos imaginar, se eu sou um fungo, eu estou lá no ambiente, eu lanço a enzima digestiva para fora do meu organismo. Essa enzima estará em contato comigo, né? O que poderia ocasionar uma autodigestão, ou seja, eu poderia realizar a minha própria digestão. Então essa parede celular de quitina impede que as minhas enzimas que são lançadas no meio realizem a minha própria digestão. Sensacional, incrível isso, né? Um mecanismo de proteção. Eles têm dessa maneira a nutrição absortiva. Então tudo que eles digerem no meio, eles vão absorver o resultado da digestão. Por isso que é importante que o meio em que um fungo cresça tenha matéria orgânica, que é a comida para ele, e tenha umidade, porque essa umidade vai favorecer a difusão das enzimas e a movimentação dos nutrientes que ele gerou, né, para ele poder absorver. Então tem que ter matéria orgânica, umidade e uma temperatura ideal. Todo mundo precisa de uma temperatura ideal para viver, né? Outra observação importante é que eles armazenam glicogênio como fonte de energia.
Então todo carboidrato que eles absorvem, eles vão armazenando para uso futuro na forma de glicogênio. Tá aí mais um motivo que eles não poderiam se enquadrar dentro do reino vegetal. Porque vegetal armazena um carboidrato como reserva de energia é o amido. Né? O glicogênio, quem armazena glicogênio? Além dos fungos, somos nós animais. Nós animais armazenamos glicogênio dentro da nossa fibra muscular e também no nosso fígado para uso eventual quando tivermos com carência energética, e os fungos armazenam os mesmos que os nossos. E num caráter evolutivo, por exemplo, eu poderia pensar então que os fungos estão muito mais próximos dos animais do que dos vegetais. Né? Só uma inferência, galera, não estou afirmando isso. E os fungos pluricelulares, eles não têm organização em tecido. Como assim? Quando eu olho para mim, que sou um animal complexo, né? Eu vejo tecido epitelial que forma a minha pele, tecido muscular, né, que me permite movimentar, tecido esquelético. Percebam que as nossas células, elas são organizadas e agrupadas para desempenhar papéis específicos dentro do meu organismo. Quando eu falo que o fungo não tem um tecido diferenciado, eu estou querendo dizer que todo grupo, todo conjunto de célula do fungo, elas têm todas as mesmas funções dentro do conjunto corporal do organismo. Beleza? Características gerais deles estão aqui. A gente vai começar a estudar os fungos pluricelulares, que são formados por filamentos celulares chamados de hifas. Então, o que é uma hifa? Uma hifa é um filamento de célula, tá? Que forma a estrutura do corpo de um fungo pluricelular. E quando a gente pensa em hifa, galera, nós temos duas observações. A primeira delas é: toda hifa só cresce de forma apical. O que significa isso? Que essa célula da ponta é a célula que vai crescer, é quem vai dar continuidade ao fungo. Então, crescimento apical da hifa. O segundo ponto importante é que nós podemos encontrar dois tipos diferentes de hifas. As hifas septadas e as cenocíticas ou não septadas. Qual a diferença entre as duas? É visual. Quando eu pego uma estrutura de um fungo e olho ao microscópio, se eu vejo a divisão entre as células que formam a hifa, eu vou chamar de hifa septada, separadinha. Quando eu pego uma hifa e olho ao microscópio e eu não vejo essa divisão entre as células, eu vou chamar de hifa cenocítica ou não septada. Uma hifa não septada, cenocítica, ela pode com o tempo tornar-se septada pelo acúmulo de parede celular de quitina que ela vai armazenando ao longo do tempo. Beleza? Então, ponto principal, fungo pluricelular formado por filamentos celulares chamados de hifas. E quando essas hifas se emaranham, se aglomeram e formam um conjunto, nós temos aí o micélio. Nós temos uma foto bacana aqui que representa o micélio, agora uma foto real, que é do shimeji, o cogumelo branco, aquele que vocês comem lá no restaurante japonês, que é gostosinho por sinal. Então é um conjunto de hifas que forma a estrutura micelar ou micélio, tá? Então basicamente o que você precisa saber sobre um fungo pluricelular: ele é formado por hifas cenocíticas ou septadas e o conjunto dessas hifas forma aí o micélio. Belezinha? Pô, muito bem! Agora, o que pode acontecer com os fungos pluricelulares é que parte desse micélio saia do substrato onde ele está vivendo. Então vamos pensar assim: você tem lá o solo, é o substrato, o pão é o substrato, enfim, qualquer lugar que tenha matéria orgânica. As hifas estão crescendo ali, os micélios se formam ali. E quando de repente toda essa estrutura sai do substrato, emerge do substrato, nós temos o que nós chamamos de corpo de frutificação. Então é um corpo de frutificação, tá? Que é a estrutura reprodutora desses fungos pluricelulares, que popularmente nós conhecemos o principal aqui, que é o cogumelo. Olha que lindo, tem um chapéuzinho, tem uma hastezinha e lá imerso no substrato as hifas e os micélios que formam esse corpo de frutificação. Então temos aqui um
cogumelo em corte, para a gente entender, aqui é o substrato, né? Não importa qual seja, as hifas formando o micélio e a organização dessas hifas dão origem ao corpo de frutificação, que é uma estrutura reprodutora produtora de esporos do fungo pluricelular. Beleza? Estrutura de um fungo é extremamente simples enquanto organismo. Beleza? Galera, agora nós temos os fungos unicelulares, que eles não têm hifa, né? Ele é unicelular, então ele não é formado por hifa. E o principal representante é a levedura, tá? Nós temos a levedura Saccharomyces, que é o principal representante, tem um papel econômico biológico muito grande e tem algumas leveduras que podem causar alguns danos à saúde, como é o caso da Cândida, a famosa candidíase. A gente mais para frente volta a falar sobre isso. Então, o fungo unicelular, ele não tem hifa, mais fácil, uma célulazinha só. Beleza? Reprodução de fungo, galera. Basicamente, a gente divide a reprodução do fungo em dois grupos, como na grande parte dos seres vivos, na reprodução assexuada e na reprodução sexuada, tá? A assexuada, ela sempre terá como vantagem, isso de forma geral, a velocidade da reprodução. Mas em contrapartida, na reprodução assexuada não teremos variabilidade genética, o que do ponto de vista evolutivo não é interessante, beleza? Muito bem, brotamento, fragmentação do micélio e esporulação. Coloque 3 estrelinhas nesse último, que é a principal forma de reprodução dos fungos pluricelulares, a esporulação assexuada. Brotamento. Brotamento, pessoal, é quando você tem um organismo, por exemplo, aqui a Saccharomyces, que eu havia dito que é uma levedura de importância econômica interessante, e cada pontinho desse, é claro que isso é colorido de forma artificial, é um broto que está saindo do organismo mãe, né? Então você tem o organismo mãe e de repente brota literalmente na parede desse organismo um novo organismo que depois se solta, dando origem a um novo organismo. Na fragmentação, é como você pegar um micélio, cortar ele no meio e essa parte que foi cortada dará origem a um novo fungo por regeneração. Então é quando você pega um pão embolorado na sua despensa, você corta o bolor no meio, fragmentou o micélio. Ah, matar o fungo? Não, você reproduziu o fungo, tem 2 fungos agora, tá bom? E o principal, como eu havia dito, a principal forma de reprodução dos fungos pluricelulares é a esporulação assexuada, com produção de esporos que são lançados no meio, transportados principalmente pelo vento e vão aí se proliferar em novos ambientes, tá? Na esporulação assexuada, vale dizer que os esporos serão produzidos por mitose. Olha lá, hein? Mitose, processo de divisão celular que o número cromossômico não se altera, tá? Vamos ver como isso acontece. Então nós temos lá um exemplozinho de um pão embolorado. É claro que a gente não consegue ver tudo aquilo num pão embolorado, mas tem a parte externa, que é o corpo de frutificação, que é o bolorzinho que eu vejo, e a parte interna ao pão, que estão as hifas e o micélio. Então não adianta você só cortar o bolorzinho do pão e comer o resto, o fungo está nele inteiro, tá? Muito bem, então o que vai acontecer? Essas hifas e esses micélios vão dar origem a um corpo de frutificação. Na extremidade desse corpo de frutificação, nós vamos ter os esporângios, e esse esporângio recebe esse nome porque ele será uma estrutura produtora de esporos, tá? Por mitose nesse caso. Então, dentro do esporângio, as células estão sofrendo mitose, formando os esporos, que depois serão rompidos esses esporângios, esses esporos serão lançados no meio e vão germinar, dando origem a novas hifas, tá certo? De acordo com o formato do esporângio, é o tipo de classificação que o fungo vai ter. Então nós temos os basidiomicetos, os zigomicetos, os ascomicetos e os deuteromicetos, certo? Então a diferença de classificação desses fungos estão relacionados aí ao tipo de esporângio que cada fungo vai ter. Depois você dá uma pesquisadinha lá, você vai ver o formatinho de cada um. Beleza, galera? Muito bem. Aqui nós temos mais uma vez aí a representação, portanto, de uma laranja cheia de fungo ao seu redor.
E quando a gente amplia isso, essa é a imagem, né? Então nós temos aqui a laranja, as hifas e os micélios dentro da laranja e essa parte do bolor que a gente vê para fora, né? São os esporângios produtores de esporos, tá bom? Muito bem. Na reprodução sexuada, vai acontecer principalmente então nos fungos pluricelulares, é a esporulação sexuada. Na esporulação sexuada, a principal diferença é que o esporo agora será produzido por meiose. O esporo produzido por meiose. Meiose é um processo de divisão que a quantidade de cromossomos é reduzida pela metade. Então, para que ocorra isso, a grande vantagem, então, é a variabilidade genética, certo? Então, mas para que ocorra isso, são necessários dois fungos agora que vão se encontrar, vão ser felizes para sempre. A gente vai começar por onde, Wellington? Vamos começar por aqui, né? Nós temos duas hifas, né? Uma hifa positiva e uma hifa negativa. Por que esses nomes, hifa positiva e hifa negativa? Porque fungo não tem sexo, não tem fungo macho e fungo fêmea, tá? Então, positivo e negativo. Olha que bacana, eles vão fundir o seu citoplasma de algumas células num processo chamado de plasmogamia. Então, uma hifa de cá, outra hifa de cá, as células se encontram e essas células se fundem num processo chamado de plasmogamia. Nesse momento, a gente vai ver que a célula vai ficar dicariótica. O que é isso? Cada célula que se fundiu vai ter o núcleo da célula dessa hifa positiva e o núcleo da célula da hifa negativa. Então ficará uma célula dicariótica com dois núcleos que posteriormente vão se fundir num processo de cariogamia. Então, se eu considero lá em cima que cada hifa é N, a hora que eu tenho o processo de cariogamia, eu tenho agora a formação de um núcleo 2N. N da célula da hifa positiva com N da célula da hifa negativa, se fundiu na cariogamia, tendo agora uma estrutura diploide 2N, que por meiose formará os seus esporos que serão lançados no meio, encontrando um ambiente perfeito e reinicia aí a sua proliferação. Incrível, né? Variabilidade genética garante a sobrevivência da espécie ao longo do tempo. Para a gente finalizar, por que a gente estuda tanto fungo? Só pelo fato da gente pensar na importância ecológica que os fungos têm relacionados à decomposição, já justifica a existência desse organismo. Porque graças à capacidade de decomposição que o fungo tem, é que ele realiza aí a reciclagem de toda a matéria orgânica que morre. Então ele tem uma importância ecológica absolutamente alta. Mas vamos começar por lá. Alimentar, a gente come alguns fungos. Tem o champignon, o shiitake, que são cogumelos comestíveis, mas tem também aqueles fungos que são usados para a fabricação de alguns queijos, Roquefort, Camembert, um que eu não lembro o nome, mas todo mundo sabe qual é, né? Tem uns verdinhos no meio, delicinho. Tem aquele fungo que é um pouco mais caro, que são as trufas. Os países treinam até porquinho para achar a trufa enterrada na terra. Tá bom? Na saúde, fungo pode causar uma doença na gente, que é conhecida como micose, né? O pé de atleta, algumas pessoas chamam, que é quando você usa muito tênis, o pé úmido, então a matéria orgânica que é sua, na temperatura gostosinha do tênis, mas o fungo ali é uma micose de pé de atleta. Na indústria, as leveduras, a Saccharomyces, o resultado do processo fermentativo delas produz álcool, que é o álcool usado, né, enfim, como combustível, como limpeza, álcool gel da mão, né, são as leveduras que fazem. Todas as bebidas alcoólicas, portanto, são produzidas pela fermentação de uma levedura, de acordo com o tipo de carboidrato que ela vai fermentar, é o sabor que ela vai dar depois. O pão, né, quando a sua avó faz o pão caseiro, ela precisa de fermento biológico, também serão as leveduras que no processo fermentativo, além da produção de álcool, ela gera gás carbônico, que faz aí a expansão da massa, e os antibióticos, né? Salve os antibióticos, a penicilina é o principal antibiótico, o primeiro antibiótico descoberto, graças aí a um cientista chamado de Fleming, o nome dele
ele cultivava bactérias e percebeu que esse fungo penicillium gerava uma substância que matava as bactérias. Criou-se, portanto, descobriu-se a penicilina, primeiro antibiótico, e graças a ele a saúde humana deu um salto em termos de qualidade, tá? Em relação à saúde, vale falar do aspergillus, que é um outro tipo de fungo que também, quando ingerido, pode promover câncer de fígado. O principal produto alimentar que nós usamos que pode ter esse aspergillus é o amendoim. Eu sei que é uma delicinha, né? Mas enfim, já comentamos sobre a decomposição e existem fungos que realizam relações de parceria que nós chamamos de mutualismo com outros organismos, por exemplo, os líquens, que são algas associadas a fungos, e nós temos as micorrizas, que são fungos que crescem dentro da raiz de algumas plantas, ajudando na absorção de nutrientes por parte da planta. Percebam que os fungos eles são muito mais importantes do que a gente imagina. Só tome cuidado com aqueles fungozinhos que são alucinógenos, né? Fica a dica. Eles são neurotóxicos, ou seja, eles vão danificar os seus neurônios para sempre. Neurônio não regenera. Fica a dica. Beijo, abraço, aperto de mão. Até a próxima, galera.